Esse desserviço que Vossa Excelência presta à nação contamina o plenário todo. Nesses 7 anos que nós convivemos aqui, presidente Davi Alcolumbre, uma característica que o senhor sabe que eu tenho é de sempre dar nome aos bois. Eu não gosto do que se faz escondido em gabinete fechado. Minha vida é aberta, meu trabalho é aberto. E usar esse espaço, presidente, para dar ciência ao plenário e ao Brasil da reunião que tivemos há poucas horas na residência oficial para tratar do pedido de prorrogação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A decisão de Vossa Excelência foi pela não prorrogação. Vossa Excelência depois verbaliza os motivos pelos quais o senhor tomou essa decisão. Mas é meu dever registrar publicamente que entendo a decisão de Vossa Excelência como um desserviço para o Brasil. Nós temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito fatos de alta gravidade. Nós temos, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta ocupando o território brasileiro, cada vez mais expulsando, dominando, constrangendo brasileiros e brasileiras. E temos aqui, nos escritórios, gabinetes de Brasília, na Faria Lima, em todos os centros onde se tem recurso e poder, a infiltração pela corrupção. O caso do Banco Master representa, presidente Davi Alcolumbre, seguramente o maior escândalo financeiro da história desse país e seguramente o caso mais didático de infiltração pela corrupção nos poderes da República. Não há outra forma de expressar isso. E o pouco que conseguimos avançar já representa muito quando você olha no cenário histórico do Brasil. Esse país, esse Senado, esse plenário, o tapete azul, em mais de 200 anos, nunca apreciou a conduta de ministros da Suprema Corte. E já passou do tempo de fazer essa apreciação. Porque a toga preta não transforma ninguém em super-herói, nem exime qualquer um de responsabilidades. E o que a CPI já demonstrou claramente? Os dados formais, oficiais. A existência de vínculos, de relacionamentos de ministros com esse grupo criminoso. Porque o Banco Master não era um banco, era uma organização criminosa. Era um grupo que misturava lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção, golpes financeiros, fraudes diversas, comandados ali pelo presidente do banco, o Vorcaro, mas que atenderam e prestaram serviço a muita gente importante desse país nos 3 poderes. A CPI mostrou contratos, pagamentos, vinculações, decisões tomadas por ministros totalmente fora daquilo que a lei, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reza. As decisões que foram tomadas pelo ministro Toffoli, por exemplo, o mesmo Dias Toffoli, que através de um fundo familiar recebe recursos vinculados ao Banco Master, são absolutamente legais. Isso foi reconhecido pelo próprio Supremo, de uma forma atípica. O ministro Toffoli não se declarou impedido nem suspeito, que era obrigação dele. Mas a Corte, de forma colegiada, numa sessão administrativa, aceitou a devolução da relatoria. Tudo isso não tem previsão legal. Tudo isso não tem antecedente na jurisprudência pátria. Foi feito aqui, do outro lado da praça. O ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento consolidado do próprio ministro Alexandre de Moraes no tocante a relatórios de inteligência financeira. Ele faz isso quando? Ele faz quando esses relatórios mostram a vinculação que existe entre o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre e esse grupo criminoso, que é o Banco Master, com pagamentos que superam, pagamentos concretizados, que superam a casa de 80 milhões de reais. E veja como é difícil esse trabalho, presidente Davi Alcolumbre. Mesmo com a quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e não suspensa pela Justiça, a Receita Federal do Brasil mandou os dados incompletos. Foi preciso solicitar a reiteração, a complementação para que chegasse, chegou ontem, o dado bancário que comprova o recebimento e a dedução de impostos pelo escritório da doutora Viviane Barsi. Só em um ano, 40 milhões de reais recebidos. Contra a prestação de serviço, a própria doutora Viviane já publicizou. Nada que justifique esse valor. Esse é o tamanho do problema que está no colo de nós senadores, no nosso colo, que chama a atenção dos brasileiros tanto quanto o impacto dos combustíveis. Porque este é um problema, senador Davi, que afeta o alicerce da democracia, que é a credibilidade das instituições. Se o cidadão não acredita, se o eleitor não acredita, que democracia é essa? Que democracia é essa onde você pode ter ministros da Suprema Corte viajando de jatinho a um custo milionário, patrocinado por pessoas que têm interesses na Corte?
Qualquer dessas condutas seria motivo para afastamento sumário pelo CNJ. Mas o CNJ não atinge o Supremo, não tem jurisdição. O Supremo não tem corregedoria, o Supremo não tem ouvidoria. O ministro Fachin, presidente da Suprema Corte, provocado por recurso nosso, reconheceu que ele sequer tem superioridade hierárquica com relação aos ministros. Ele decide isso onde? No recurso contra o sequestro de relatoria que o ministro Gilmar Mendes realizou. E a expressão é essa, sequestro de relatoria. O ministro Gilmar simulou uma prevenção para poder despachar e suspender a quebra de sigilo do fundo familiar da família Toffoli. Ele ressuscita um processo arquivado há 3 anos e se declara prevento com base nisso. Veja, presidente Davi, se isso virar regra, pode acabar o direito. Porque qualquer um vai poder se declarar prevento para qualquer coisa, a depender da sua vontade no lateral. Ou ressuscitar o processo ABC, que está arquivado há 10 anos, sou prevento e decido. Como o meu presidente não tem superioridade sobre mim, ele não pode nem revisar minha liminar. Qual o recurso que cabe? O agravo. Tem um excelente jurista ao seu lado. Esse agravo para tramitar depende do despacho do próprio relator, ministro Gilmar. Ele vai despachar isso quando, ministro Davi? Presidente Davi? Nunca. Ou depois que acabar o prazo da CPI, o que equivale a nunca. Então, este é o tamanho do problema e esta é a razão pela qual se solicitou um prazo de mais 60 dias para a continuidade dos trabalhos, para concluir o retrato da criminalidade violenta no Brasil, o retrato das falhas e dos sucessos do Estado brasileiro no combate à criminalidade, porque não tem só desastre não, nós temos estados no Brasil que fazem o dever de casa, mas não há resgate possível se você não tem liderança honesta no comando do processo. E nós temos essa responsabilidade. E eu tenho, de novo, é a forma de trabalho. Sempre vai ser sóbrio, sempre vai ser respeitoso, mas sempre vai ser muito claro e muito objetivo. Nós teremos aqui 54 senadores e senadoras que ou vão para casa ou vão buscar a reeleição. Cada um deles terá que explicar para a sua base por que não teve capacidade de fazer uma apuração, um trabalho que a Constituição nos atribuiu. Nós não tivemos essa capacidade. Nós, senadores e senadoras da República do Brasil, não tivemos essa capacidade. Vamos levar isso, vamos registrar isso na nossa biografia. Mas, ao mesmo tempo, porque no dizer de um pernambucano valoroso, Ariano Suassuna, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Eu sei o quanto é difícil enfrentar gente poderosa e rica no Brasil. Sei na pele. Mas desistir não está no cardápio. Nós já temos judicializado o pedido da CPI específica do Banco Master, com 53 assinaturas, e está pendente de despacho do ministro Cássio. Há 2 semanas, o ministro Cássio não despachou, o ministro Cássio não recebe os senadores para audiência. O que diz o Supremo há mais de 20 anos com relação a processos iguais a esses que está ali na mesa do ministro Cássio? É um direito constitucional da minoria, não depende da vontade do presidente. Semana passada, quando se rejeitou a prorrogação da CPMI do INSS, esse entendimento foi reiterado. Instalar a CPI é direito da minoria, prorrogar não, prorrogar seria uma decisão política do presidente da Casa. E por isso não pretendo judicializar a decisão de Vossa Excelência. A gente vai jogar pela regra, mesmo quando se tem do outro lado da praça a gente rasgando as regras. Já está lá esse projeto, esse processo, esse pedido de instalação da CPI específica do Banco Master e irá para lá brevemente, nas próximas semanas, assim que se complete um prazo razoável de inércia de Vossa Excelência, o pedido de instalação da CPI específica para apurar o envolvimento de ministros da Suprema Corte com a organização criminosa materializada pelo Banco Master. E a CPI teve, por dever de obrigação, pelo plano de trabalho, pelo escopo, de enfrentar também esses temas. E, particularmente, 2 casos chamam muita atenção e foram objeto de apuração até onde a CPI conseguiu avançar, que dizem respeito ao Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Federação, onde essa infiltração criminosa se dá de forma mais trágica e violenta. O Estado do Rio de Janeiro hoje, presidente, colegas, tem o presidente da Assembleia Legislativa afastado e preso, denominado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como líder do braço político do Comando Vermelho.
O Estado do Rio de Janeiro teve seu ex-governador cassado, o governador Cláudio Castro, que será ouvido na CPI no seu último dia, dia 14, ou pelo menos ele confirma que estará presente no dia 14. O Estado está governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça e amanhã o STF vai decidir como se dará o processo eleitoral naquele Estado. Mesmo depois de tantas denúncias gravíssimas, com provas do envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, com resort como Itataiá, Toffoli que o diga, resort que até cassino tem, para eles pode tudo. Ou um contrato indecente de 129 milhões de reais do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do ministro Moraes. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou nem falando do jatinho para cima e para baixo de Vorcaro com essa turma. São contratos, são transações e podem blindar de toda forma. Chega a informação, blinda, desfaz. Está todo mundo entendendo o que está acontecendo no Brasil e num país sério. E eu convoco as pessoas sérias, honestas desse país a se manifestarem. Aqui, inclusive, no parlamento, num país sério, essa turma teria sido afastada há muito tempo. O que é que nós estamos esperando? O que mais falta acontecer? Senhor presidente, todos os jornais do país estão repercutindo o último escândalo descoberto através da pesquisa de registros em cartório sobre a assintosa evolução patrimonial da família de Alexandre de Moraes. Vocês viram isso ontem? Simplesmente aumentou 260% nos últimos 5 anos. Foram adquiridos imóveis no valor de 23 milhões de reais com pagamentos à vista. Se isso não indignar as pessoas de bem, eu não sei mais o que é que vai indignar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Curiosamente, no período que o ministro assume o Supremo Tribunal Federal, aí as coincidências ocorrem de evolução de patrimônio, de contratos fechados. Também, até agora, nenhuma explicação sobre a utilização por ministros de aeronaves particulares de propriedade das empresas do Daniel Vorcaro. Tudo isso acontecendo e a PGR caladinha da Silva, inerte. Olha o que é que já foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Eu fico imaginando os promotores de bem, que são a maioria, os procuradores, pessoas do Ministério Público, respeitadíssimo, para chegar lá tem que ser bom, para entrar na instituição. Eu fico imaginando o sentimento dessas pessoas vendo tudo isso, o país ruir, porque a PGR é omissa. Nós não podemos continuar assistindo mudos e surdos o agravamento dessa crise moral do Brasil, sem precedentes. Por isso, o Partido Novo ingressou com a representação contra o presidente Davi Alcolumbre junto ao Conselho de Ética, sim. Não tem mais nada o que se fazer. Chegamos no limite e fizemos. Só existem 2 caminhos possíveis para o presidente. Ou cumpre fielmente com seu dever constitucional, ou renuncia ao seu cargo. O Brasil precisa que o Senado acorde, que o Senado cumpra o seu papel. Em um discurso do ministro André Mendonça, ele disse que não vai poupar ninguém. Então é bom a gente já ficar antenado nisso aí, para que a gente possa também fazer a nossa obrigação. Porque é bom a população brasileira saber que o Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, condenou um senhor a 14 anos de prisão por ter patrocinado, falando que patrocinou R$500 dessa suposta tentativa de golpe. Vamos lembrar que todas as instituições estão funcionando da mesma forma até hoje, então que golpe não teve. Aí eu queria saber se essa condenação, quando esse senhor Vorcaro tomar vergonha na cara dele e delatar todo mundo, onde tem contrato de 130 milhões, né, de advocacia ligado ao Moraes, ao próprio Toffoli também, contratos de empresa ligado ao Toffoli de 30 milhões. Quantos anos que essa turma vai pegar de cadeia? Porque um senhor pegou 14 anos de cadeia para ter patrocinado supostamente uma tentativa de golpe que não teve. 14 anos de chilindró. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. E a hora que o Vorcaro delatar os colarinhos brancos, a turma do terno e gravata,
As turmas da Vossa Excelência, a turma dos 3 poderes, essa turma vai pegar quantos anos de cadeia? Porque se R$500 pegou 14, então tem que ser a prisão perpétua para essa turma. É contrato de 30 milhões, 40 milhões, eu nunca vi isso na minha vida. 130. E aí, como é que fica? Mas eu quero demais, mas demais da conta, que o Vorcaro tenha decência e tome vergonha na cara e possa delatar tudo o que for possível. E que nós, senadores aqui também, possamos fazer a nossa obrigação, que é de impeachment essas vossas excelências, porque a obrigação aqui é dos senadores da República. Quem tem poder de fazer isso aqui somos nós, 81 senadores, e eu espero que o presidente Davi possa sim dar andamento nesse pedido de impeachment, que já bateu o recorde de pedido de impeachment aqui. Já, o que mais tem aqui é impeachment aqui já. Vamos fazer a nossa obrigação, vamos fazer nosso dever de casa. Essa é a nossa obrigação como senadores da República. Eu queria aqui, senhor presidente, porque o governo está dizendo que vai dar o fim na escala 6x1, gente. Está aqui, ó. Fim da escala 6x1. Está querendo agora fazer uma escala, está aqui, ó, 5x2. Aí eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira, porque fonte de riqueza é o trabalhador e o empresário. Fonte de despesa são os 3 poderes. Então quem tem que pagar essa conta de verdade não é nem o trabalhador e nem o empresário. Quem tem que pagar essa conta, porque eu já falei que eu sou a favor, né, do fim da escala 6x1, sou a favor dessa escala 5x2, mas tem que fazer isso aqui, gente, aqui, ó. Ó, eu vou desenhar para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó, primeiro, nenhum político da face da terra, de vereador a presidente da República, tem moral para falar sobre não acabar com o fim da escala, porque aqui nós fazemos, né, ó, 3x4. Aqui hoje é terça-feira, quarta-feira. Esse ano eu ainda não vi o plenário aqui trabalhar dia de quinta, mas se começar a trabalhar, ótimo. Então eu queria mostrar a atenção aqui, ó. Redução de imposto, que quem tem que pagar essa conta é o governo. Quem tem que pagar essa conta são os 3 poderes. Então a gente tem que fazer o quê? Eu vou desenhar redução de imposto, porque fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. A fonte de despesa está aqui. Aqui, ó, outra, gente, aqui, ó. Desoneração da folha. Quer fazer isso? Quem tem que pagar a conta é o governo. Governo, nós vamos colocar emenda aqui, viu? Aqui, ó, tem mais. Corte de gasto. Aí durante todo esse processo até votar, eu vou dar vários exemplos de como é que vai cortar gasto. E sabe qual que é o primeiro que a gente tem que fazer? Com todo respeito, que eu não sei se tem alguém aqui que recebe, viu, gente? Pensão para filhas solteiras de militares. Sabe quanto que custou isso aqui em 2025? 6 bilhões de reais. Essa turma aqui, essas filhas de militares aqui, isso nunca trabalhou na vida. Isso aqui nunca trabalhou, isso aqui é um verdadeiro escárnio, isso aqui é um verdadeiro murro na cara da população brasileira. Você, trabalhador, que está fazendo essa escala 6x1, recebendo R$ 1.600, pegando ônibus lotado para ir trabalhar, tem que manter isso aqui, ó. Isso aqui deveria ser cortado. 6 bilhões! Para essa turma que nunca trabalhou na vida e deve ficar na rede social lá criticando. Não pode acabar com o fim da escala 6 por 1. Tem que continuar para continuar mantendo essa mamata de vocês, mas essa mamata vai acabar. Essa mamata aqui vai acabar. Isso aqui tem que acabar, ó. O corte de gasto, o primeiro corte de gasto tem que ver isso aqui, ó. Isso aqui nunca trabalhou na vida. E quem mantém essa turma aqui são os empresários trabalhadores. Trabalhador fazendo essa maldita escala por 6 por 1, recebendo R$ 1.600, para isso aqui 6 bilhões em 2025 para manter essa turma que nunca trabalhou na vida, só mamou nas custas do povo. Então tem jeito, basta ter coragem e pode ter certeza que assim que esse projeto chegar aqui, a gente vai colocar emenda. Porque aqui tem que ter corte de gasto. Um dos cortes de gasto é esse aqui, ó. E os outros cortes de gasto também podem vir do judiciário, do executivo, do legislativo. Quem tem que pagar essa conta aqui, cortar da própria carne aqui, ó, é aqui. É o Congresso Nacional, é o Judiciário e é o Executivo. A população brasileira, tanto o trabalhador e tanto o empresário, não tem que pagar essa conta. Como eu disse, eu vou repetir isso aqui várias vezes, até o dia que esse projeto for votado. Fonte de despesa está aqui, ó, para todo mundo ver. E a fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. E tudo que for para o empresário e trabalhador, pode sempre contar comigo. Vou repetir novamente. Fonte de despesa, Congresso Nacional, Judiciário, Executivo. Classe política em geral. Fonte de riqueza, empresário e trabalhador. Tudo que for para o empresário e trabalhador, pode sempre contar comigo. E com toda certeza o presidente ali do Senado, Davi Alcolumbre, é o principal responsável por toda a bagunça e por esse ativismo judiciário que está acontecendo ali no STF e até mesmo, vamos mais além,
pela situação que está no executivo desse desgoverno, com os preços aumentando, a população clamando por socorro, mas ninguém pode socorrer. E tudo isso está nas mãos do Davi Alcolumbre, como falou aqui o senador no início, aqui o senador Alessandro deixou bastante claro. E é isso mesmo, quem está travando o Brasil é o Davi Alcolumbre, mas com certeza ele está fazendo isso para receber algo em troca, ou talvez dos ministros, ou talvez até mesmo do executivo ali nas mãos do Lula. E agora acabou de sair a notícia, né, de que a PL da dosimetria, que foi votada ali, o projeto foi votado na Câmara dos Deputados, depois foi votado ali no Senado, aí foi para assinatura, bateu o martelo ali pelo presidente da República. E é claro, o Lula não tem interesse nenhum em aliviar a pena do pessoal do 8 de janeiro e muito menos de Jair Bolsonaro. E o que ele fez? Vetou esse projeto. Só que aí quando veta, voltou para o Congresso Nacional. E agora, depois de muitos dias, semanas, agora finalmente o Davi Alcolumbre resolve colocar novamente para votação para decidir e colocar aí um ponto final nessa questão da dosimetria. E vai acontecer no dia 30 de abril. Agora fica a pergunta, por que será que só agora que o Davi Alcolumbre resolveu colocar, né, para votação ali novamente e desafiando o Lula? Será que ele tem algum desafeto com o Lula? Será que ele quer mandar algum recado para o executivo? Há pouco tempo atrás aconteceu, há uma semana, 10 dias atrás, aconteceu aquela questão ali da CPMI do INSS, né? O judiciário ali não queria prorrogação da CPMI do INSS, só que aí o André Mendonça deu uma canetada e falou, pode continuar. Falou com Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS. O Davi Alcolumbre entrou no meio da situação e falou, não vai prorrogar, vai parar de tudo quanto é jeito. Aí foi para o STF votou, porque, claro, eles não querem que investigam nada porque tem ministros envolvidos. E aí agora chega essa situação no colo do Davi Alcolumbre novamente, e aí você viu o senador Alessandro ali batendo de frente com ele, falando todas as verdades, e o Davi Alcolumbre ele sempre escorrega igual quiabo para todos os lados. Pedidos de impeachment, como falou aqui o senador Cleitinho, tem aos milhares ali no gabinete do senador Davi Alcolumbre. Só que as pessoas não são eternas, elas são passageiras. Daqui a pouco o Davi Alcolumbre vai passar da presidência e vai ter que entrar um outro presidente ali. É o que muitos esperam, que com a renovação do Senado Federal nesse ano, renovando em 2/3, ou seja, cada estado que tem direito a indicar 3 senadores, poderão indicar então 2 senadores. Muitos desses senadores que você conhece aí não vai mais poder se reeleger, como por exemplo, o Eduardo Girão vai ter que dar o seu lugar, o próprio Cleitinho e outros mais. E aí vai entrar uma nova turma. A expectativa, a esperança é que essa nova turma seja, em sua maioria, de centro-direita, para que na próxima eleição para presidente do Senado, o Davi Alcolumbre possa perder e aí entrar uma pessoa que vai destravar o Brasil através do Congresso Nacional. Olha só, o PT, pessoal, o PT, Partido dos Trabalhadores, esse partido que você tanto ama, você não, né? Claro que não, você é uma pessoa esclarecida, você sabe que em 23 anos, quem mais fez mal para essa nação foi esse partido. Mas o partido que tem muita, por incrível que pareça, você acredita, tem muita gente que vota sim no PT? Pois é. Esse partido que completou 45 anos há pouco tempo atrás e fez um evento esvaziado em Brasília, ali na Bahia, um evento esvaziado. Pois é, o que eles aprenderam e o que eles fizeram que o povo brasileiro não notou e caiu em si e que a direita também não acordou, parece que agora está começando a acordar, foi o seguinte, eles articularam um esquema, um plano, e eles montaram ali em Brasília o circo perfeito. Como? No judiciário foram indicados vários ministros ali por Lula e por Dilma ao longo dos anos e armou então todo o cenário favorável para o PT. Mas não foi só isso. Eles articularam também no Congresso Nacional. Se você parar para notar, os últimos presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado eram aliados do Lula.
Pare para pensar. Então, desse jeito, pessoal, foi que o PT conseguiu se reeleger e perpetuar no poder aí por tanto tempo. Se você parar para lembrar, olha só, hoje nós temos o Hugo Mota na Câmara dos Deputados e temos o Davi Alcolumbre, mas antes era o Arthur Lira na Câmara dos Deputados e o Rodrigo Pacheco, os dois também coliados com o PT. E antes, nós tínhamos ali o Rodrigo Maia, lembra do Rodrigo Maia? Pois é, segurou todos os processos que era contra a esquerda de todas as formas ali na Câmara dos Deputados. E nós tivemos também, antes do Rodrigo Pacheco ficou 2 mandatos, antes nós tivemos de novo o Davi Alcolumbre lá atrás. E antes nós tivemos ainda aquele senador amado por todos, né? O Renan Calheiros. Renan Calheiros estava ali à frente do Senado Federal e outros mais. Mas se você pegar historicamente nos últimos 10, 15 anos, 18 anos, eles eram coliados com o PT. E aí, quando você articula o Congresso Nacional e o Judiciário, aí, meus amigos, fica fácil você ter 5 mandatos no Brasil para presidente, como é o caso do PT. Agora, depois de anos e anos, a direita tem acordado e tem visto que tem que lotear, essa é a palavra, o Congresso Nacional, principalmente o Senado, e lotear também o Judiciário, porque senão você não consegue se perpetuar ali no Executivo. O Bolsonaro chegou com a melhor das intenções possíveis, sou uma pessoa cristão, conservador, com princípios de família, não quero bagunça, eu quero colocar ordem e progresso. Pois é, só que ele não tinha força política nem no Congresso Nacional, nem tinha amigos, né, no Judiciário, indicados. E aí, pessoal, não durou praticamente 4 anos ali, foi o máximo. Na verdade, podemos dizer que nem foi 4 anos, né, porque se contar com a pandemia, que cortou no meio do mandato ali do Jair Bolsonaro, e se contar que ele apanhava de manhã, de tarde, de noite da grande mídia, então nós podemos dizer que o governo de Jair Bolsonaro foi praticamente inexpressível ali em Brasília. Agora, preste atenção, nesse ano, 2026, o Lula tem a máquina toda na mão, tem todo esse capital aí que ele sequestrou do povo brasileiro com os impostos nos últimos anos, né, com uma arrecadação trilionária. Com tudo isso, tendo o Congresso, tendo o Judiciário, se ele ainda não ganha do Flávio Bolsonaro, vai ser a maior das vergonhas que o PT já passou na vida. E por que a maior das vergonhas? Porque é a última chance que o PT tem, a não ser que mude-se a Constituição. O PT não pode mais se reeleger através do Lula e não tem sucessor, então vai ser um partido que vai cair no esquecimento. É isso que nós vamos soltar foguetes, porque realmente o povo brasileiro merece algo melhor. Será que, pare para pensar, se você está me ouvindo aí, de repente você não é adeco aí da direita, você nem gosta do Bolsonaro, mas você está aqui curtindo esse conteúdo. Mas coloque a mão na consciência. Será que a melhor pessoa para dirigir essa nação com 220 milhões de pessoas, um país com a extensão territorial ali, só de fronteira mais de 8.000 quilômetros, será que a melhor pessoa para dirigir um país que tem um PIB trilionário, um país que tem acordos mundiais aí com dezenas de países, né? Será que a melhor pessoa de todo mundo, desses 220 milhões de pessoas, é um cidadão que é semi-analfabeto, um ex-metalúrgico que não sabe nem fazer uma conta direito e que vem falando há 4 mandatos, vem falando, na verdade 5 do PT, né, porque ele também participou do mandato da Dilma, vem falando em tirar o povo da pobreza, e até hoje não conseguiu, 23 anos de PT. Não é possível que o povo brasileiro é tão ruim assim, é um povo tão, assim, de baixo calão, que não tem ninguém que é mais capaz do que o Lula. Eu não estou falando nem de direita, de esquerda ou de centro, não. Pode ser de qualquer partido. Será que não tem ninguém mais? A gente precisa ficar 2 décadas e meia com o Lula. Esses dias eu estava comentando que nós não... Olha só, se o Flávio Bolsonaro chegar ao poder ali e vier a ser presidente, né? E as coisas vão mudar a partir do dia 1º de janeiro... Nós vamos ter até que, enfim, finalmente, depois de décadas e décadas e décadas,
um presidente com curso superior, com formação superior. Olha só que coisa, depois de muitos anos, porque até então nós temos esse tipo de gente aí que está lá no governo hoje. Até então nós temos esse tipo de gente. Me parece que o último que teve formação superior foi o Fernando Henrique Cardoso, mas formado em filosofia, em ciências sociais, ou seja, um comunista, um sociólogo, um socialista, também não serve. Agora, o Flávio Bolsonaro, pessoal, além de ser senador da República, coisa que o Lula nunca foi, Lula não foi deputado, não foi senador, não foi governador, não foi prefeito, ele não teve um cargo executivo para falar. O Flávio Bolsonaro, além de ser senador, ele é empresário, empreendedor, tem empresas, ele tem formação superior, ele é formado em advocacia, ele é um doutor, ou seja, ele tem no mínimo, 10 vezes mais conhecimento e a mente aberta para poder governar uma nação deste tamanho, né, pessoal? Aí eu não estou falando de direita e esquerda, não, tá? Pode ser até alguém do centro, pode ser até alguém da esquerda, mas que tenha formação, que tenha a cabeça no lugar. Agora, sinceramente, 2 décadas e meia com o Lula é dureza. Olha só, nós vamos ficando por aqui. O que não pode acontecer também é você deixar de se inscrever aqui no canal. Tem um botão aqui, se inscreve. Se você assistiu até aqui é porque você gosta desse conteúdo, então se inscreva. Confira aí se você está inscrito. Sabe por que nós pedimos para inscrever? Porque talvez você está vendo esse vídeo e nunca mais você vai ver vídeos no nosso canal. Agora, se você se inscrever, os próximos vídeos que nós vamos trazer aqui, o YouTube vai te recomendar. Então, clica aí e se inscreve. Outra coisa que você deve fazer também é compartilhar esse vídeo para que todos possam saber quem realmente é o Davi Alcolumbre e que tem senadores em Brasília que estão descontentes com a liderança ali no Senado Federal. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e estamos juntos.